Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos estudar sobre razões e as suas grandezas. Então, para que a gente possa entender o que são grandezas dentro do estudo da matemática, nós precisamos ver alguns detalhes importantes e entender tudo isso. Primeiro, entender o que é a razão. Conforme nós já viemos estudando nos últimos vídeos, a razão é uma divisão, é uma forma de divisão. Uma razão entre duas grandezas vai ser uma divisão entre essas duas grandezas. Como temos aqui escrito, olha, chama-se razão de uma grandeza A, porque aqui a gente está generalizando, e eu já expliquei para vocês que quando a gente generaliza algo em matemática, a gente costuma colocar incógnitas, letras, para que a gente possa representar esse elemento. Então, de uma grandeza A para uma grandeza B. Isso quer dizer que vai ser A dividido por B, ou A sobre B, se vocês quiserem. Então, isso vai ser a razão desses números, então a divisão desses números, né? Lembrando que a razão é uma divisão e que vão estar expressas numa mesma medida. Então, eles vão estar representando unidades de medida, e essas unidades de medida vão ser as mesmas, senão eu não consigo realizar essa divisão. Então, já parte do princípio de que, se eu não tenho a mesma unidade de medida, eu vou ter que conhecer sobre o assunto que envolve essa grandeza para transformar essas medidas. Isso aqui no canal nós vamos ensinando gradativamente e vai ter um momento que nós vamos estudar sobre essas grandezas. Bom, então o que são mesmo essas grandezas? Essas grandezas são algo que pode ser medido, que nós podemos medir, ok. Mas o que a gente pode medir? O objeto? Sim, é o objeto. Mas não é o objeto que é considerado a grandeza. A grandeza é a unidade de medida desse objeto. Então, não é o objeto, mas a medida do objeto. Então, exemplos desses objetos que representam unidades de medidas, ou seja, as unidades de medidas desses objetos. A carga elétrica, a força, isso tudo dentro do campo da física, né? O campo, a energia, a potência, a corrente elétrica que passa nas luzes que nós acendemos e apagamos todos os dias, o tempo que passa representa para nós, né? As unidades de segundos, minutos, horas, dias, velocidade, comprimento, o preço. Então, a moeda que tem um preço, ela representa uma grandeza. A idade, a temperatura, e existem inúmeras situações, objetos que envolvem unidades de medidas. E nós vamos, massa, por exemplo, também entra, né? O peso. Então, tudo isso vai entrar dentro do nosso estudo na razão, quando estudada na forma das suas grandezas. Então, uma razão ela não é só numérica, ela pode ser com a representação numérica das grandezas que nós conhecemos. E para isso eu vou dar um exemplo para vocês como aparece isso dentro da matemática. Então, nosso exemplo é assim. Uma garrafa de cerveja tem capacidade, olha aqui a nossa grandeza, né? Capacidade para 600 ml. Então, a capacidade é uma grandeza representada por unidades que envolve mililitros, decilitros, litros, né? Essas são as grandezas
que envolvem a capacidade. E uma garrafa de refrigerante tem capacidade para 300 ml, ó, a mesma unidade de capacidade. A razão entre as capacidades, então, a razão é uma divisão, é aquela fração que nós vamos montar, né? Então, entre as capacidades da garrafa maior para a menor, então aqui tem uma ordem a seguir. Primeiro a garrafa maior, depois a menor. Então, já estamos estabelecendo ordens a seguir dentro da razão. Conforme eu disse, quando eu defini a razão para vocês, tem que seguir a ordem em que é dada. Bom, então como que é essa razão? A maior é a da cerveja, vai estar sobre a de refrigerante. Então, 600 está para 300. Isso aqui é possível dividir. Dividir 600 por 300 vai dar 2. Ou simplificar, se vocês quiserem, corta os zeros, 6 dividido por 3, 2. E como que eu represento, como que eu leio essa razão? Bom, essa razão diz que na garrafa de cerveja é possível colocar 2 vezes a garrafa de refrigerante. Então, cabe dentro de uma garrafa de cerveja 2 de refrigerante. Então, aqui nesse caso, nós temos a ideia do que representa uma razão entre grandezas. E vamos colocar para vocês exercícios. Bom, aqui está o exercício, mas antes deixa eu pedir desculpas a vocês que eu dei uma pausa na hora que eu estava explicando. Eu estou muito gripada e às vezes me falta o ar um pouco e eu preciso recuperar para poder falar, tá? Bom, vamos lá. O exercício. A altura de Altino é 1,50 m e a altura de Gordon é 120 centímetros. A razão entre a altura de Altino, 150 centímetros, e da de Gordon, é 120 centímetros, é. Então, qual é a razão entre a altura do Altino e do Gordon? Essa é a proposta do problema. Primeira coisa, identificar se as grandezas estão na mesma unidade de medida. Primeiro, qual a grandeza? A grandeza é a altura. Depois, a unidade de medida. Uma está em metros, outra está em centímetros. Isso quer dizer que precisa ser transformado ou tudo para metros ou tudo para centímetros. E o exercício, obviamente, já deu para vocês essa transformação. Ele transformou os metros da altura do Altino para centímetros. Então, não vai precisar você ter esse trabalho, é só realmente fazer a razão. Mas se vocês têm alguma dificuldade nesse tipo de transformação, coloquem nos comentários. E aí eu gravo uma aula só explicando como transformar essas unidades de medida. Porque no canal ainda nós não temos aula mostrando especificamente sobre esse assunto. Mas se vocês quiserem, eu gravo uma aula antes do momento de gravar aulas a respeito desse assunto, ok? Pessoal, obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa semana. Até quarta-feira, onde nós iremos corrigir esses exercícios. Curtam a aula para que o YouTube entenda que vocês veem esse assunto como proveitoso, foi útil para vocês. E aí ele consegue divulgar o nosso canal para outras pessoas também. Inscrevam-se os novos, clicando no sininho para receber notificações de novas aulas. E compartilhem para que o nosso canal também possa crescer e outras pessoas ter a oportunidade de ver ou rever esse assunto. Obrigada mais uma vez e até quarta-feira.